Deputada Linda Brasil, fique à vontade para se posicionar sobre a fala da Bruna. Deputada, bom dia. Bom dia a todos e todos os ouvintes aí da FAM FM. Bom dia, Narciso. Bom dia a Magna, que está aí nas ruas, na Lagoa. Sim, eu só quero lamentar, sabe, Narciso? Eu não estou ainda, a gente, toda a nossa assessoria está tentando, né, compreender como a gente colocou na carta, né? A gente trouxe alguns aspectos, né, sobre como se deu, né, esse processo, que foi ela que pediu, né, exoneração na última semana, deu um caso surpresa, e que assim que ela se exonerou, já começou a fazer as ameaças nas redes sociais, que Sergipe iria parar, ia ter algo, acontecer algo, nesse sentido, né, de fazer ameaça, e a gente não entendeu, e depois a gente ficou sabendo, né, de que ela mesmo, né, é muito simples que ela disse que a carta, né, essa carta... Isso, ela disse que a carta vazou, que não foi ela que distribuiu para a imprensa. Que ela mesmo a gente está sabendo... A senhora tem essa comprovação de que ela postou nas redes sociais a informação de que Sergipe iria parar? Sim, logo depois, fazendo aquela... Todo mundo assim ficou, né, mandada, porque a gente está com um projeto, está em construção, muita gente feliz, né, de estar trabalhando, porque tem algumas questões relacionadas ao cotidiano, né, do trabalho, quando havia alguma questão, né, que estava errado, que a gente pontuava, tal, mas nunca, assim, imaginava acontecer isso. Aí o que a gente ficou sabendo, que além de ter enviado para vocês, ela mesma, eu acho muito estranho não admitir, que vazou. Minha assessoria disse que a própria fã recebeu direto dela, porque ela... Não, deixa eu ser justo com ela, viu, deputada? Eu fiquei sabendo ontem à noite através do portal Imprensa 24 Horas. Sim, quando tomei conhecimento no Imprensa 24 Horas, eu encaminhei para a produção pedindo que entrasse em contato, descobrisse o contato dela e entrasse em contato com a senhora. Sim, mas alguns jornalistas já tinham nos apontado... certo, ok. A Narciso, até o diretório do partido, o presidente do partido, de que ela mesma tinha enviado na semana passada, entendeu? Entendi. E outras pessoas, né, que já nos procuraram, a gente ligou, a gente conversou, explicando e tal. E o que a gente percebeu ontem, que na verdade, Narciso, é o seguinte... Tinha essa carta, né, que ela fez em janeiro, e depois, ontem, saiu essa matéria, né, nesse canal de imprensa, que, na verdade, se você prestar atenção, Narciso, é um release, né, como se algum jornalista fez e está enviando. E, provavelmente, com essa intenção mesmo. A gente só está vendo porque a única... ação que a gente percebe, né? Eu fico triste que eu estou pensando que a Bruna está sendo usada por outras pessoas, assim, até pessoas que já se desligaram anteriormente da mandata, porque você sabe, né, que no fluxo do trabalho tem pessoas que acabam saindo, outras colocando. Aconteceu o remanejamento, né? Agora, deixa eu pontuar aqui algumas coisas, deputada, para que a senhora possa se posicionar. Só queria que a senhora detalhasse. Por exemplo, ela disse que a senhora fez uma fala de que o trabalho deveria ser superior a 5 horas ou 6 horas e que a equipe ainda deve os horários do final de semana.
Ela disse que também que relatou para a senhora ter sido vítima de assédio moral e também em um outro momento ter sido vítima de assédio sexual dentro da mandata, respeitando aí o direito da senhora de chamar o mandato da senhora como a senhora quiser, da mandata, e que a senhora não teria se posicionado. E que na denúncia do assédio moral, a senhora teria colocado ela e o suposto assediador frente a frente. O Narciso está cortando. Alô? Oi, tá me ouvindo, deputada? Agora eu estou, mas eu acho que por causa da chuva aqui, sim. teve uma parte da sua fala, Narciso, que saiu cortada aqui. Perfeito. Eu vou repetir então. A Bruna, ela relatou durante a entrevista que a senhora estaria cobrando horário excessivo de trabalho, uma carga horária excessiva e o horário do final de semana. Diz também que relatou para a senhora ter sido vítima de assédio de um assessor, que ela não quis identificar quem foi, e que a senhora colocou assim, ela, a Bruna e esse assessor frente a frente, que no momento em que ela falava e relatava e ele negava, a senhora sorriu e levou por menos essa denúncia feita. Relatou também que em um outro momento foi vítima de assédio sexual e que providências não foram tomadas. Sim. Como é que a senhora se posiciona diante desses detalhamentos dela? Sim, a gente fica surpresa, porque assim, a questão do horário de trabalho, existia um fluxo, né? Eu mesma ia para a sessão, existiam as atividades externas, né? Mas sobre a questão do horário, a gente nunca tinha recebido nada sobre isso. Sobre a questão da tentativa do assédio, né, envolvendo outra pessoa que ela foi assediada, sexualmente, que a gente ficou sabendo. Aí é uma questão muito particular, porque envolve o ex-marido de outra parlamentar, né, que foi descoberto que essa anteriormente a ela compor a mandata, né, essa outra pessoa descobriu que ele, o ex-marido, conversava com ela nas redes sociais. Então, é uma questão muito que envolve outras pessoas. A gente, depois, quando descobrimos um fato, né, que envolveu uma denúncia contra ela, no mesmo dia, Narciso, esse rapaz que é o ex-marido de uma de nossas assessoras, ele foi demitido no mesmo dia, né, quando a gente soube, né, de uma questão grave que envolveu, né, esses dois. No mesmo momento ele foi demitido. E sobre uma pessoa que eu acho que ela me quer dizer o nome, foi algo relacionado à prestação de serviços. Se essa pessoa que ela está se referindo, uma pessoa que tinha um contrato de prestação de serviço, porque a gente tem um direito a contratar, né? A VAEP, que é uma verba indenizatória, tanto consultoria jurídica e como de comunicação. Aí, no final da mandata da Câmara, por questões mesmo profissionais da gente ir para leve, né, a gente repensou a composição, né, principalmente do GT de comunicação, né, porque é um GT que envolve, que demanda muito trabalho, que acompanha muito, né, parlamentares. E uma dessas pessoas que compunham, que faz parte da comunicação, que deve ser, eu não sei se ela citou o nome, deve ser essa pessoa que ela se refere. E nesse momento a gente soube nada referente a ela. O desligamento e o não, e o fato dela não continuar na LED, porque ela ficou até janeiro, né, na Câmara, foi por questões mesmo que a gente queria oxigenar a nossa comunicação, até para dar um gás mesmo, né? E a gente avaliou que era melhor substituir.
né? Aquela profissional, mas foi tudo conversado, acordado, né? Ela, mas, assim, né? Foi avisado, né? Tudo, mas eu não estou entendendo trazer outras questões. E quando ela fala, né? Ela fala em nome de toda a assessoria. Narciso, são mais de 40 pessoas. Eu, na verdade, nesse ano, pelo fluxo, né, pela dinâmica do trabalho, praticamente eu não tinha nenhum contato com a Bruna. Ela trabalhava na recepção lá na Alese. Agora, né? deputada, só para fazer um questionamento à senhora mesmo. Na própria nota da assessoria, vocês falam do medo do uso midiático para tentar descredibilizar a Narciso está cortando muito. Não sei se é o seu telefone. Não, pode ser o sistema. Eu peço à senhora... Toda vez que você fala, está picotado. Perfeito. A produção vai entrar em contato com a senhora por outra linha telefônica para que a senhora possa continuar a entrevista aqui conosco com maior qualidade, meu caro Gabriel Jesus. Meu compadre e minha comadre que estão me ouvindo agora, prestem atenção. São João é bom demais. Tem arrasta-pé, comida boa, quadrilha. E para deixar essa festa ainda melhor, tem as facilidades arretadas do Banese Card. Com ele você parcela tudo em até 18 vezes. É verdade, hein? Tem a anuidade zero. É verdade. Mas se falarem que só é aceito aqui no Brasil, é mentira. É aceito no exterior também. Então baixe o aplicativo do Banese Card e peça o seu ligeirinho. São João Banese Card, tradição em facilitar a sua vida. Já reconectamos a deputada? Vamos lá. Deputada, eu ia lhe fazer o seguinte... Me ouve melhor agora? Sim, agora sim. Perfeito. Eu ia lhe fazer o seguinte questionamento. Na nota que a gente recebeu da sua assessoria, a senhora fala do receio de que essa situação da Bruna seja utilizada de forma midiática para prejudicar a imagem do mandato. Eu aí lhe devolvo a pergunta com a seguinte situação. A gente percebe que quando a senhora fala num clima de descredibilizar a fala dela, em alguns momentos, inclusive, sorrindo. Como se estivesse descredibilizando mesmo com um certo desdém a fala da Bruna. A senhora não tem receio que a postura da senhora diante dessa denúncia da Bruna traga também este mesmo efeito, ou seja, as pessoas trans que já são tão perseguidas passem a ser observadas como de forma pejorativa pela sociedade, com preconceito diante de uma denúncia dessa? Ô, Narciso, eu não estou entendendo assim, porque não a questão, como eu expliquei. Tá ruim a ligação, tá horrível a linha. Bota por aqui diretamente para a gente resolver o problema de uma vez. É uma onda. Este Brasil é uma onda. Quando chove, essas linhas parecem que são de açúcar e a gente fica aqui com o trabalho prejudicado. Vamos tentar conectar a deputada aqui direto para que a gente possa ouvi-la aqui no Jornal da Fã. A produção está aqui tentando. Vamos lá, meu caro Gabriel Jesus, ligando aí do outro aparelho para que a gente possa tentar ouvi-la com melhor qualidade. São 6 horas e 57 minutos, o Jornal da Fã está desde as 6 da manhã abordando um fato polêmico. Uma ex-assessora da deputada Linda Brasil faz sérias acusações contra a deputada. Nós ouvimos a Bruna com exclusividade. Exclusiva. E agora estamos ouvindo a deputada Linda Brasil para que ela possa se posicionar sobre as denúncias aqui no Jornal da Fã. Lembrando a você que a InfoMC está em novo endereço, Avenida Eno Sadoc Sá, número 28, no bairro Suíça. A InfoMC Tecnologia também atende pelo WhatsApp 79981297050 ou 998118909. Lá você vai encontrar caixa de bobina com 30 unidades a R$100, pendrive de 16 GB ou 32 GB a R$25, câmera lâmpada a R$75, computador i3, monitor de 19, teclado e mouse R$1.400 à vista ou em 10 vezes de R$155. Impressora não fiscal com rede R$500. InfoMC Tecnologia, novo endereço, Avenida Eno Sadoc Sá, número 28, bairro Suíça.
Deputada, me ouve melhor agora? Oi, Narciso, agora sim, agora tá bem Perfeito. melhor. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: em alguns momentos da sua fala, Sim, desde o início da entrevista, a gente percebe um ar de sorriso na senhora, como se estivesse desdenhando um pouco da fala da Bruna. E na nota que o mandato da senhora emitiu, a senhora fala de um risco do sim, uso midiático deste fato para descredibilizar o mandato. Eu aí pergunto, quando a senhora entra também sim, atuando com essa descredibilização da fala da Bruna, a senhora não tem sim, receio de que isso seja levado pelo mesmo lado, ou seja, que pessoas trans que venham a fazer denúncia sejam também tratadas sim. de uma forma geral com desdém pela sociedade? Narciso, me desculpe se passou isso, é minha forma mesmo, né, de reagir a uma situação que é muito complicada. Ao fato, quando eu estava falando no início, que eu cheguei a questão, essa visibilidade de querer fazer um espetáculo sobre isso, é porque ela mesma postou uma foto nesse sentido, entendeu? É nesse que eu não estou entendendo. No fato de que dizer de que não que a nota foi vazada e a gente sabe que não foi, é nesse sentido, não a situação dela, que eu vejo que é uma situação assim muito complicada, muito triste. Né, a gente fica preocupada, né, nessa situação toda, porque pelo que a gente já teve acesso, sabe, tem outras pessoas que estão por detrás, que, sabe, está usando, de uma certa forma, está expondo ela nesse sentido, já que ela está fragilizada emocionalmente, como ela mesma relatou, né, que está com a situação, né, de saúde mental abalada, é nesse sentido, sabe, dessas Uhum, pessoas, mas não dela em si, que eu tenho perfeito. um respeito, viu? Perfeito. Colocar aqui algumas perguntas de ouvintes, por exemplo, o Leone está perguntando: pergunte à deputada se ela não se sentiria, como ela se sentiria se o deputado Cristiano levasse essa acusação ao plenário da Assembleia. Assim, não, eu iria explicar da mesma forma que eu estou explicando aqui. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que nós, como somos parlamentares, figuras, né, públicas, tal, aí quando tem alguma acusação, com certeza eu vou falar, porque a questão, se a pessoa está se referindo ao fato de eu pedir para que ele, né, se posicionasse, porque eu acho justo que os nossos colegas, que as pessoas tenham acesso, né, a uma explicação do que aconteceu. Se eu for interrogada como eu estou sendo aqui, sabe, não, vocês em qualquer, eu não vejo isso problema. A questão de lá é porque a assessoria disse que eu deveria ter ficado calada, né? E eu acho Uhum. que não só eu, mas como também toda a imprensa, entendeu? É nesse Perfeito. sentido. O Newton Coelho diz aqui: deputada, a senhora começou a entrevista com um tom de desdém, são denúncias graves. Nem todo dia uma mulher trans pede exoneração do emprego desejado por milhares de pessoas, trans ou não. Sim, foi o que você, a pergunta foi referente a que você fez, mas não da situação dela, porque até o pessoal lá da segurança disse que quando ela foi entregar o crachá, ela foi nesse sentido. Agora, e também conversou com outras assessores de que que tem seu direito, porque na prostituição, quando ela fazia, ela ganhava mais do que estava ganhando, e que não era essa questão financeira, entendeu? A gente, com a saída dela, a gente ficou surpresa, né? Nesse sentido, não é desdenhando da situação dela ter pedido. A minha fala no início, e eu sou assim, eu levo. Claro, a gente fica preocupado com toda essa situação e como a gente coloca na carta, sabe, Narciso, não foi referente diretamente à imprensa em geral, mas porque pessoas, né, que é ligada à questão de comunicação, né, que já estão se mobilizando, porque ontem mesmo teve uma reunião, né, do pessoal Semente, onde meu nome está sendo cogitado,
né, para ser pré-candidata à prefeitura no próximo ano, e também, né, está cogitada aí o fato, né, já saiu algumas pesquisas, a gente teve acesso de meu nome estar cogitado, aí a gente analisa nesse sentido, não há que algumas outras pessoas estão usando, no caso a Bruna, nesse sentido, porque a gente percebe a forma como está sendo conduzida, né? Porque a gente disse, porque eu mesma, Narciso, eu tive vários processos, né, que eu sofri depois que eu fui eleita de transfobia. Ontem mesmo, Narciso, a gente conseguiu ganhar, saiu uma decisão, né, no Tribunal de Justiça na segunda instância sobre um desses processos que eu acionei algumas pessoas, né, que me que cometeram crime transfóbico, e a gente ganhou na segunda instância. E eu nunca publicizei, são pessoas ligadas a políticos, né, assessores de políticos, porque eu fui lá e acionei. Em um momento eu, né, cheguei, uso, né, desse sentido, se ela de alguma forma se sentiu a questão do horário, a questão, né, do assédio, que ela fosse né, lá na Justiça do Trabalho, né, que ela fosse denunciar, se não dessa forma, né, já como foi feita, né, já no mesmo dia eu tenho prints, né, de que ela já fez uma postagem nos stories, né, dizendo que ia acontecer isso, e agora dizer, né, que não sabe como foi vazada a carta, nesse sentido que eu fico, que a gente se espanta, né, porque não é uma verdade. Né? E outra coisa, em nenhum momento esses relatos que ela fala, em nenhum momento a gente percebeu um fato concreto, ela não relatou uma situação concreta, ela usa até outras pessoas. Ela citou fatos, ela citou assim, sem citar nomes, mas citou fatos que teriam ocorrido ao longo do processo, né? Ter sido assediada, ter sido vítima de espalhar as fotos dela com telefones como se ela estivesse fazendo o programa, ter apresentado uma carta em janeiro e houve uma fala de compromisso da equipe de que os fatos não se repetiriam. Então, algumas coisas concretas há. O Chico Santana pergunta aqui, mais de 40 pessoas na assessoria, foi isso que eu ouvi, e um outro ouvinte também relembra que este não é a primeira mulher trans que faz falas contra a deputada Linda. Ele lembra aqui da Isis Broken, que já também fez uma outra relação com a deputada. Sim, que foi outra situação, né, que envolveu aí o período, né, foi antes da campanha, que até a própria, né, Bruna se referiu também na fala dela. Deputada. E sobre... Uhum. Oi. Pois não, pode falar. Sobre... Não, a outra pergunta, né, que teve essa e a de 40, né? Na verdade, a gente tem um número, né, de assessores, né, que são fixos, né, para todos os deputados, e uma verba que a gente pode contar a equipe, a consultoria jurídica de comunicação, que pode chegar a esse número. Então, são várias pessoas, né, que é uma equipe grande na Alese, né, e a gente trabalha por GTs, que são grupos de trabalho, na parte administrativa, a parte ligada aos movimentos sociais. Para a gente encerrar, eu tenho só 2 ouvintes que enviaram áudios aqui, porque eu já tenho aqui nos estúdios o vice-governador e secretário de Estado da Educação, o Zezinho Sobral, que será o nosso entrevistado. Vamos lá. Narciso, bom dia, meu amigo, tudo bom? Aqui é Nélio Miguel do Imprensa 24 Horas. Para deixar claro que nós recebemos a denúncia por uma servidora que está em exercício e não quis se manifestar. E nós, como temos o direito de
de segurar, de não divulgar a fonte, então dessa forma assim foi feito. Mas a Bruna ela não quis passar a informação, apenas a nós, após que nós fomos confirmar a veracidade da carta, a carta realmente era dela, e assim posteriormente nós divulgamos. Mas a informação veio de dentro do próprio gabinete da deputada Linda, viu? Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvinte da FAM. Narciso, eu gostaria de saber da deputada se ela, nessa situação, acha que deve ser processada por transfobia, pois existe a sua ex-funcionária, né, uma mulher trans, que faz denúncias graves, né, de assédio moral, né, um ambiente completamente tenso, um ambiente que não deveria acontecer baseado no discurso da deputada Linda Brasil. Então, eu gostaria de saber da deputada se ela, nessa situação, como uma militante que ela utiliza o direito para se proteger, né, para garantir a sua dignidade, ela acha se a sua ex-funcionária deve processá-la também por transfobia, por assédio. Muito obrigado, Narciso. Bom dia. Rodrigo Feijó do Ponto Novo. O Wanderson diz aqui, na minha opinião, estão querendo armar contra a deputada. A pergunta é, ela foi assessora de Linda vereadora ou de Linda deputada? Sim, Narciso, ela estava, né, na equipe, né, de vereadora e continuou, né, como deputada. E sobre a outra questão, né, de que ela deve processar contra a transfobia, aí é uma questão dela. Eu acho que ela vai avaliar, não sei como é que vai ser, mas eu acho que ela é livre, né, de ela poder denunciar Perfeito. sobre Deputada, isso. E sobre. Sim, sim. pois não, e sobre... Não, é sobre o primeiro vídeo, né, pessoal da equipe, né, explicando sobre como. Eu estou dizendo porque outras pessoas enviaram para a gente, Narciso, de que tinham recebido, né, da própria Bruna e de outras pessoas. O imprensa está que dizendo que uma foram pessoa da sua equipe atual foi quem enviou para eles. Está com fogo amigo interno, né, deputada? A carta. Eita, eu não sei. Depois a gente vai apurar isso. De repente, não sei. Eu não Deputada, estou sabendo. para terminar mesmo, a gente sabe, a senhora sempre leva essa pauta de que as pessoas trans elas têm dificuldade de acesso a emprego no mercado. E a Bruna faz uma fala de que o retorno imediato à prostituição. Isso não preocupa a senhora, não? Sim, me preocupa, né, porque a vulnerabilidade é muito grande. Eu, né, Narciso, também eu fui empurrada, né, para a prostituição, como acontece, né, com muitas pessoas trans, né, mas eu espero que ela consiga. Ela disse mesmo, né, na entrevista que já se inscreveu, né, em bolsas, né, da universidade. Ela está estudando design, né, lá na UFES, e a UFES tem alguns programas, né, de assistência estudantil, né, ou então mesmo de conseguir outro, né? Como eu disse na carta, a gente também estava usando esse tempo, a gente sempre disse, né, das pessoas também se profissionalizassem, né, em cada área, né, para poder, porque a mandata, eu não sabia que ia, né, me eleger deputada. A gente tem um mandato só de 4 anos, né, Narciso? Eu mesmo não sei como é que vai ser, entendeu? Para a gente aproveitar mesmo nesse momento, para que a gente possa ter um currículo para poder conseguir, né, outra oportunidade depois que sair. Eu espero que ela consiga, né, e também tenha outras oportunidades, porque ela está estudando na universidade e eu tenho certeza que as portas vão abrir para ela. Deputada Linda Brasil, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando este caso, espaço aberto aqui no Jornal da FAM sempre que necessário. Tá certo, Narciso. Eu que agradeço né, vocês terem me procurado, e a gente está à disposição para futuras explicações, né, e outras
questões que envolvem também, ontem, Narciso, a gente conseguiu uma vitória histórica. A Mandato entrou com ação contra a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, porque uma aluna trans foi impedida de jogar vôlei e na sexta-feira saiu eliminado o juiz da 13ª Vara Familiar de Crianças e Adolescentes, e adolescente, pela primeira vez na história de Sergipe, um adolescente trans participou dos Jogos da Primavera de acordo, né, com a sua identidade de gênero. Foi uma conquista muito grande. Eu fui lá, que ontem foi o primeiro jogo dela, então a gente sempre está tentando ver forma para inclusão, seja familiar, escolar e profissional, né? Não só das pessoas trans, mas daquelas pessoas que não têm oportunidade e acabam indo para um caminho. Então, é esse o maior propósito, outro caminho. Esse é o nosso maior propósito, né, da nossa mandata, né? Então, é isso. Obrigada pela oportunidade. Já que você vai falar com o secretário Zezinho, você pode tocar até nesse assunto, porque mesmo depois da decisão, funcionários, servidores da própria SEDUC estavam querendo impedir. Eu tive de acionar meu setor jurídico e ir lá ontem no jogo para garantir que essa adolescente trans pudesse jogar no time que ela sempre treinou, que era o time feminino. É isso. Obrigada. E um bom dia aí a todas e todos. Nós que agradecemos a deputada Linda Brasil pela participação aqui no Jornal da Fã. Olha, eu espero que o fato seja aprofundado. Eu acho que são denúncias sérias, que a gente não pode descredibilizar de cara as denúncias pelo fato da deputada ser uma deputada trans. Eu espero com sinceridade que haja uma investigação séria sobre isso que está sendo colocado. Porque nós estamos falando de uma deputada que tem um histórico e uma postura em defesa de causas e que seria muito, digamos assim, muito triste para Sergipe e para a causa descobrir que aquilo que a Bruna está falando é verdade, né? Descobrir que há uma incoerência aí na deputada, que para fora ela seria uma e para dentro ela seria outra. Vamos aguardar os desdobramentos, aprofundar este caso para ouvir outros personagens também, né? Não ficar só na fala de um ou de outro. Vamos tentar ouvir outros personagens para tentarmos descobrir se efetivamente este clima dentro da mandata da deputada, como chama ela, é este clima de perseguição e de trabalho exaustivo e de não respeito, né? De não respeito ao espaço e à postura dos outros. Acho que a deputada, já que observam o uso político, tem que aprofundar esta história. Que uso político é esse? Quem está fazendo? Quem está contra a Linda? Né? Cadê os prints da rede social da Bruna dizendo que iria lacrar, queria fazer e etc e tal? Né? É preciso comprovar aquilo que está falando para não descredibilizar de cara. Acho que a deputada precisa tomar cuidado mesmo, porque se é um estilo dela, e ela falou isso, e não estou aqui para julgar, mas se é um estilo dela abordar determinados assuntos já de cara, com esse clima de sorriso, em alguns momentos é preciso passar por um treinamento para tentar rever essa postura. E, em se tratando de uma denúncia séria como essa, passou a impressão de que no início ela estava desdenhando totalmente da fala da Bruna, e que aí ela, como uma personagem, uma autoridade que tem a história de estar representando a categoria, teria mais autoridade do que a própria Bruna para poder falar sobre o assunto. Vamos continuar acompanhando e trazendo mais informações ao longo dos próximos dias aqui no Jornal da Fã.